Primeiramente, eu não gostaria de estar vindo gravar esse vídeo, porque isso significa que Stranger Things acabou. Essa série que fez tanto sucesso, que entrou no coração de diversos fãs, ganhou espaço, chegou à sua última temporada e, pior, ao seu último episódio. E se teve uma coisa que foi controversa, gente, foi o final. Por isso, hoje eu vim aqui dar os meus 2 centavos, falar, explicar o que a gente entendeu com esse final de Stranger Things. Vou falar o que eu achei, o que eu interpretei, que eu consegui entender do final. Então, se você não gostou muito do final, de repente quer ver um outro ponto de vista, vem comigo nesse vídeo que a gente tem muita coisa pra papiar. E bora lá! Hey meninas, hey meninos, tudo bem com vocês? Se você caiu neste vídeo aqui ou no meu canal de paraquedas, muito prazer, eu sou a Carol por Carol. E aqui no canal eu tô sempre falando de filmes, séries e o mundo do entretenimento no geral, como músicas e livros. E hoje o assunto é delicado porque estamos falando sobre o final de Stranger Things. O último episódio dessa série tão amada, que é sim uma das minhas séries favoritas, então me dói um pouquinho eu vim falar aqui pra vocês que acabou, ou não, se uma teoria aí da internet estiver certa. Mas a princípio acabou no seu 8º episódio da 5ª temporada. Inclusive, tem uma blusinha nova que eu vou mostrar pra vocês. Minha blusinha de Stranger Things pra combinar com esse vídeo, bem da vibe da 5ª temporada. Então eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre o final de Stranger Things. O que a gente descobriu com esse final, que põe em jogo tudo que a gente já sabia das outras temporadas. E vou dizer se eu acho que foi tão ruim quanto está todo mundo criticando na rede de vídeos curtos. Gente, o que estão acabando com o Stranger Things na rede vizinha é brincadeira. Se você quer descobrir, fica até o final comigo. E bora começar, que a gente tem muita coisa pra falar. Mas antes disso, manda esse vídeo para aquele seu amigo foi Stranger Things, que você ficou até de madrugada falando sobre este último episódio, que vocês não entenderam as coisas, que vocês querem discutir, querem ver outros pontos de vista. Trazer ele aqui pro canal pra gente debater todo mundo junto. Também não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos de séries que eu for trazer aqui no canal. E já vou avisando que eu ainda tenho muitos planos de vídeos pra Stranger Things, então se você gosta dessa série, não pode perder. Bora lá. Eu só vou avisar pra vocês, eu queria realmente entender e trazer o meu ponto de vista sobre tudo isso que as pessoas estão falando mal. Quero falar o que eu acho, se eu acho que foi tão ruim, sobre as pontas soltas. Tudo isso eu quero falar, então não ia ter espaço esse vídeo pra falar exatamente todas as cenas, todos os acontecimentos. Alguns muito bombásticos, muito tensos, assim, me deixou nervosa. Mas se vocês querem que eu conte, assim, por ceninha, deu o que eu achei de cada cena, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer no próximo vídeo ainda. O nosso maravilhoso Dustin Henderson, o nosso Dustman, ele trouxe pra gente essa informação de que o mundo invertido é, na verdade, um buraco de minhoca. Sempre imaginamos que o mundo invertido fosse uma outra dimensão aberta pelo Brenner, mas acontece que ele é, na verdade, uma ponte. O mundo invertido não se trata nada mais nada menos do que uma ponte entre duas dimensões. E essas dimensões são Hawkins e o abismo, como eles chamam, ou a dimensão X. Então tudo que a gente sabia das outras temporadas, achando que o mundo invertido era uma outra dimensão, gente, caiu por terra. Descarta que, na verdade, ele é a própria ponte. Hawkins, ali em Indiana, é o que a gente sabe, né? A cidade onde os personagens moram, onde tudo acontece em Stranger Things. E o abismo, ou dimensão X, é o lugar de origem de todas as criaturas que a gente conheceu achando que era do mundo invertido. Ou seja, os Demogorgon, os Devoradores de Mentes, os Cipós, tudo isso, na verdade, são criaturas do abismo, não do Upside Down. E isso, gente, na verdade, estava escancarado na nossa cara esse tempo todo, porque a gente vê na 4ª temporada o Vecna, ou melhor, o Henry, indo parar no abismo quando a 11 meio que expulsa ele ali de Hawkins, do plano da nossa dimensão. E ele vai parar no abismo, porque é uma coisa toda amarelada, não é a vibe azul do mundo invertido. Ou seja, gente, tava na nossa cara o tempo todo. E essa questão toda do mundo invertido, de começarem a surgir os monstros, aconteceu no dia 6 de novembro, que é o Stranger's Day, que é o dia que o Will desapareceu, que é onde tudo aconteceu de fato, lá na 1ª temporada. É o dia em que o Dr. Brenner fez a Eleven entrar em contato com o Henry. Ela mesma fala isso na série, que tudo começou no dia 6 de novembro, porque foi quando o portal abriu, que ela fez o contato pela primeira vez com a dimensão X. E permitiu que o Henry tivesse esse contato com o Hawkins.
Ele passou anos perdido e teria continuado perdido se não fosse pelo Brenner. Ele me fez encontrar o Henry. E agora, aparentemente, no dia 6 de novembro de 1987, é o momento perfeito para encerrar-se um ciclo onde tudo começou e onde tudo vai acabar, para colidir as duas dimensões. Então, quando começou com o contato da Eleven com o Henry, vai terminar com a colisão entre as duas dimensões. Tudo em 6 de novembro, ou seja, a teoria do Lucas, gente, certíssima. Porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu com Will quase no mesmo dia. E o que acontece, na verdade, é que o Henry Creel, quando ele era uma criancinha, um escoteiro, ele entrou numa caverna e ele encontrou um cara que eu acredito muito que seja um cientista do laboratório de Hawkins, que estava com uma maleta. E tava assim, gente, apavoradíssimo. O Henry foi tentar ajudar, sobrou pra ele, ele pagou o pato. O garoto ficou meio fora de si, galera. Ele, um homem. E ele pegou a maleta que ele tava portando ali. Abriu a maleta e essa foi a pior decisão que ele poderia ter tomado. Porque dentro daquela maleta tinha um tipo de pedra, realmente parece uma coisa meio, sei lá, uma pedra meio interdimensional. Tem essa vibe, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso lá pro final do vídeo, mas esse não é o ponto agora. O ponto é que essa pedra tinha nada mais nada menos do que o Devorador de Mentes. E essa pedra permitiu que ocorresse ali um contato, um negócio ali entre o Henry e o Devorador de Mentes. E aí, esse monstro aí, essa criatura que a gente conheceu lá na segunda temporada, consegue convencer o Henry de que o mundo, a humanidade, as pessoas estão corrompidos. E por isso eles precisam criar um novo mundo onde eles controlariam tudo e ia ser um mundo melhor. E esse novo mundo seria nada mais nada menos do que o produto da fusão entre Hawkins e o Abismo. Me mostrou que esse mundo tá corrompido e a humanidade tá corrompida. Ou seja, a motivação de tudo que aconteceu na quarta temporada foi explicado agora, que é o Vecna precisava todos aqueles jovens, todas aquelas pessoas que tinham os traumas para conseguir rachar Hope, para conseguir rachar essa dimensão. E quando eles tacaram fogo no Vecna, o Vecna se isolou e nesse período entre o final da quarta temporada e o começo da quinta, que se passaram mais ou menos 2 anos, o Abismo também foi rachado, ou seja, também tiveram fendas na dimensão X. Isso foi para que ambas as dimensões ficassem fragilizadas, facilitando essa fusão. Então, ocorreram fendas nas duas, para que fosse mais fácil de colidir elas. Ele estava criando fendas, enfraquecendo o abismo, assim como ele enfraqueceu Hawkins. E tudo que o Henry fez com as crianças, por que ele escolheu as crianças, agora fica muito mais claro. Porque ele falou pro Will, naquele contato que eles tiveram ali na base militar, de que as crianças eram muito ingênuas, eram frágeis, eram mais fáceis de manipular. E isso é a mesma coisa que aconteceu com ele quando ele era criança e encontrou esse cientista na caverna. Porque o Creel, ele era muito ingênuo, ele acreditava muito fácil, gente, ele era uma criança. Então ele foi convencido pelo Devorador de Mentes dessa teoria. Tanto é que quando a gente tá descobrindo isso, o Vecna fala pro Will que ele poderia ter resistido. Ele poderia ter lutado, mas ele não quis. Não quis porque o Devorador de Mentes manipulou ele acreditou porque ele era uma criança, e aí aceitou fazer parte do plano. Aceitou fazer ali um par com o Mind Flayer. Ou seja, não é exatamente o que estava rolando aí de teoria. Não é o Devorador de Mentes, não é o Mind Flayer que controla o Vecna, nem o Vecna que controla o Mind Flayer. É uma cumplicidade, uma aliança. Os dois trabalham juntos. Bom, pelo menos é pra ser assim. Na prática, eu não sei se é totalmente sem uma dominância. E aí, com a gente sabendo de que o mundo invertido é, na verdade, uma ponte, essa maneira de conectar as duas dimensões, o plano parece muito simples, gente. A gente explode o mundo invertido, acaba esse contato, Hawkins fica livre. É isso que o ciclo principal pretende fazer. O Mike cria uma bomba para explodir o mundo invertido quando eles derrotassem o Vecna. Esse é o plano deles, beleza? Guarda isso daí. E, gente, é importantíssimo a gente ressaltar o período histórico que a gente tá lidando em Stranger Things. Então, desde a primeira temporada, nós continuamos no período da Guerra Fria, que foi aquele período de tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde eles faziam meio que uma competição. E a Guerra Fria durou de 1947 a 1991. Então, entre a primeira e a última temporada, nós ainda estamos na Guerra Fria. Os Estados Unidos queriam provar que eles eram muito poderosos.
E isso é presente na série com o laboratório de Hawkins tentando criar armas. E essas armas não são qualquer arma, são pessoas. São os experimentos que o laboratório faz, tentando criar armas humanas. Essas pessoas com superpoderes. Na série, são o jeito que os Estados Unidos estava tentando achar de mostrar a dominância deles. E o que acontece? Quando o Henry ele entrou em contato com o Devorador de Mentes, ele não foi imediatamente pro laboratório, né? Eles se mudam pra Hawkins, acontece todo o babado que a gente descobre na quarta temporada. Mas depois, ele vai pro laboratório e o sangue dele, eu acho que justamente por ele ter tido essa conexão direta com a Dimensão X, é forte o suficiente para que isso aconteça, para que sejam criados experimentos e pessoas com poderes fortes o suficiente para se tornarem armas. E aparentemente, segundo o que a Kali meio que dá a entender pra gente, um dos únicos experimentos que realmente tiveram sucesso, além do Harry, que já tinha o sangue, foi a Eleven. A gente descobre na quinta temporada que o laboratório sequestrou grávidas e estão injetando sangue de pessoas dos antigos experimentos dela para criarem bebês modificados. E eles já nascem com esses superpoderes. E foi isso que aconteceu com a Terry Ives, a mãe da 11, que a gente conhece na segunda temporada. Ela teve o sangue do Harry injetado e aparentemente foi um dos únicos experimentos que deu certo, realmente ficou muito forte, foi a 11. Ou seja, galera, é por isso que ela é tão caçada. Desde o começo, por isso que o laboratório não pode perder a Eleven, porque perder a ela significa perder um dos únicos resquícios que eles têm de fazer experimentos realmente poderosos e fortes. Porque a Eleven é um dos últimos. A Kali, eles estavam criando sangue dela, porque eles tiraram o sangue da Kali pra injetar nas grávidas, mas não é a mesma coisa. O sangue que eles precisam pra fazer armas poderosas mesmo é o da Eleven. É um ciclo onde ela vai ser pra sempre caçada. A Eleven vai ser sempre o alvo, porque o laboratório precisa dela. Segura essa informação. E justamente por causa disso é que a Kali, a 008, que, assim, gente, eu acho que todo mundo ficou um pouco bravo com ela no volume 2. Porque ela disse pra Eleven que o único jeito de encerrar esse ciclo era que elas duas se sacrificassem. E assim, não teria mais sangue forte o suficiente para criar novos experimentos. Tudo isso acabaria. E mais pessoas não sofreriam como elas sofreram, não teriam suas infâncias roubadas. Então, pra Kali, a única solução é que elas fiquem no mundo invertido quando explodir. E a Eleven aparentemente aceita, né? E além desse negócio da ingenuidade, as crianças que o Vecna pegou, as 12 crianças, são uma maneira que ele tem de ampliar os poderes dele, ampliar as habilidades. Ele canalizou os pensamentos e poderes dele através de mim pra ampliar as habilidades dele e ele vai fazer o mesmo com essas crianças. Ampliar as habilidades dele? Elas deixam ele mais forte, tanto é que ele só consegue mover os dois mundos quando estão todos de mãos dadas. que amor, se não fosse trágico. Então, elas são tipo o tanque da Eleven. Comparação bem ruim, eu sei. Mas por que eu tô falando isso? Porque pra conseguir chegar lá na mente do Vecna, que é onde tudo está acontecendo, a Eleven vai lá pro tanque no laboratório de Hawkins e ele amplifica suas habilidades, aí ela consegue ir pra mente do Vecna e parar os dois mundos. E todo esse tempo que a Max passou dentro das memórias do Vecna, antes dela conhecer a Holly, que ela ficou vagando por aí e ela descobriu que a caverna ela era o único lugar que o Harry não entrava, ela fala que isso acontece porque o Harry, por baixo de toda aquela face, todo aquele negócio horripilante, toda aquela fachada de Vecna, ele ainda é um humano. Um humano que foi expulso da nossa dimensão e teve contato com uma criatura maligna. Então, por baixo daquilo, ele tem medos, ele tem fraqueza. E por que isso é importante? Porque o jeito que o Devorador de Mentes conseguiu trazer o Harry pra ele foi aquele medo. Queria evitar ao máximo que o Harry entrasse naquela caverna para que ele não se lembrasse do dia que tudo começou para ele e que não tivesse a chance do Harry se rebelar. Por isso ele trouxe aquela insegurança que fez cada vez mais e ela que foi corrompendo o Harry. E eu acho que isso é uma parte essencial do que o Vecna faz. Porque o Vecna, ele ganha as batalhas, ele ganhou na quarta temporada quando ele traz isso à tona, esses sentimentos ruins. Quando ele traz pra pessoa que ele captura, sentimentos ruins, ele traz medo, ele traz insegurança, ele traz principalmente a culpa. A culpa é uma coisa que o Harry
pesa a mão pra fazer as vítimas dele. A gente vê isso quando ele encontra com o Hopper, naquela temporada, onde ele deixa assim, escancarado a culpa do Hopper pela morte da Sarah. A gente tem na quarta temporada a culpa que a Max sente pela morte do Billy. E agora a gente também vê a insegurança do Will com a sexualidade dele. Aquele medo que ele tem de não ser aceito pelas pessoas que ele tanto ama. E o que eu entendo de tudo isso é que o Vecna, ele se agarra a esses sentimentos ruins, ele faz as pessoas terem esses sentimentos ruins, porque, claro, é aterrorizante quando ele traz as pessoas para aquele mundo todo destruído dele. Só que as pessoas ficam apavoradas. A Max ficou apavorada porque ela encontrou com o Billy lá. Então, o principal ponto é que ele quer que as pessoas se sintam mal, porque daí elas não conseguem se agarrar às memórias boas. E aí elas vão sendo corrompidas e convencidas de que a humanidade realmente não dá mais. Então, eu acho que essa é a arma do Henry nos ataques, para que as pessoas não se agarrem às memórias felizes. E ele tem todo esse negócio que ele acredita que a humanidade está corrompida. Então ele traz à tona esses sentimentos ruins para prender as pessoas nessas memórias ruins e mostrar para elas que não tem mais chance, que tá tudo acabado e que esse mundo não vale mais a pena. Por isso que é tão importante o que o Will faz. Eu fiquei incrédula quando eu vi na rede de vídeos curtos que as pessoas estavam dizendo que a cena do Will não foi necessária, que foi uma cena muito duradoura, que não precisava de tudo aquilo. Mas, gente, essa cena é essencial para a quinta temporada. É uma das cenas mais importantes pelo que a gente sabe do Vecna. Porque o Vecna, ele quer que as pessoas tenham sentimentos ruins para se convencer a elas, ou talvez se convencer de que o mundo não vale mais a pena, que tá corrompido, que nem o Mind Flayer convenceu ele. E eu acho que talvez seja uma vibe meio It a Coisa, porque os Duffer Brothers já usaram referências de It outras vezes, inclusive o Bob na segunda temporada fala pro Will do palhaço, do balão vermelho. Então, assim, é uma coisa meio presente em Stranger Things, It a Coisa. Em It, a gente vê que o Pennywise, ele só se sente alimentado quando as pessoas têm medo dele. A única forma de derrotar o Pennywise é não tendo mais medo dele. E eu acho que é uma vibe meio assim com o Vecna também. Só que em vez do Vecna se alimentar do medo, porque ele não Devora as pessoas que nem realmente faz. eu acho que o medo deixa o Vecna mais forte, deixa ele mais convicto de que ele tá fazendo a coisa certa, de que o mundo não tem mais salvação. E é por isso que essa cena do Will é tão importante. Porque pra derrotar o Vecna, ele não pode ter medo. Ele não pode dar essas artimanhas do Vecna pegar ele. E a maior segurança do Will é que as pessoas que ele ama não aceitem ele do jeito que ele é. Ele tem medo de que realmente tem alguma coisa errada com ele, porque é o que ele fala, que ele tem medo de ter alguma coisa errada com ele. Tem gente falando que, gente, ele tinha que se assumir só pra Joyce, só pro Mike. Não! Ele ficou certíssimo, ele tinha que falar pra todo mundo, porque ele não pode ter esse medo. Ele não pode ter essa insegurança. Então, se todo mundo souber, ele não tá mais preso em, alguém vai descobrir o segredo. Não, gente. Ele precisa se aceitar e se sentir seguro, forte o suficiente pra derrotar o Vecna. Então essa cena é essencial, ela tem um peso. Gente, eu me acabei de chorar naquela cena. Porque a gente sabe que é um assunto delicado. E aquela, gente, foi uma coisa linda, uma cena linda de se ver. Eu fiquei muito emocionada. Só que ela tem esse outro peso por trás. De que pra derrotar o Vecna, ele não pode ter medo. Ele não pode ter sentimentos ruins. Pensar em possibilidades ruins. Não. Ele tem que se livrar daquilo. E o jeito que ele encontrou de se livrar daquilo é que fazer com que todas as pessoas que ele se importa tenham certeza que ele vai ser aceito, que ele realmente vai poder se aceitar e se sentir bem consigo mesmo. Essa cena, ela é extraordinária, gente. Perfeita. E é por isso que a cena que a gente tem lá no abismo, do Will falando, não temos mais medo de você, é uma cena essencial pra acabar com tudo aquilo. É uma cena essencial pra derrotar o Devorador de Mentes e derrotar o Vecna. Nós não temos medo. Sem o medo, eles ficam muito mais fortes. Então, é por isso que essa cena, essa construção toda, eu acho maravilhosa. E falando dessa cena que o Will teve lá no abismo, nós vamos falar da batalha final. Uma batalha tão polêmica, onde as pessoas ficaram bem divididas se gostaram ou não, que queriam que fosse mais impactante. E, gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Essa cena é muito semelhante com a cena da terceira temporada. Na terceira temporada a gente tem aquele monstro feito de carne, onde a gente tá no shopping. Lá na cena final da batalha da terceira temporada, no último episódio. E agora nós temos esse outro monstro, que é realmente a forma
física do Mind Flayer lá no abismo. E em ambas as temporadas, em ambas as cenas, os personagens querem evitar que alguém vá dessa pra uma melhor. Então, o que eles fazem? Eles distraem o Mind Flayer. Eles deixam ele atordoado, deixam ele não saber exatamente pra onde é que ele vai. Eles cercam ele e deixam ele perdido. Ele não sabe o que fazer, quem atacar, onde é que eu ataco, o que tá acontecendo. Eles deixam ele atordoado. Isso mata ele nem de perto, gente. O Mind Flayer não morre por isso. Por deixar atordoado, não morre. O ponto desses ataques de jogar coisas, jogar fogo, tacar balão, tacar sinalizador, não é pra matar. É pra confundir e atrasar. Que é o que a gente vê na terceira temporada e agora. E lá no shopping, no Starcourt Mall, a gente vê que ele fica atordoado, ele fica perdido. Isso atrasa ele de passar a Eleven de vaso. Mas ele só morre. Ele só cai quando ele perde o contato com o que a gente sabe agora ser o abismo. E é no abismo onde fica a real forma dele. É lá onde ficava a fumaça. É lá onde ele estava. Essa forma que ele tomou com a carne, com as vítimas, é só uma parte dele. E quando a parte perde o contato com a matriz, já era, galera. Já era. Então é por isso que ele morreu. Não pelos fogos de artifício. Os fogos de artifício só confundiram e impediram ele de El de uma vez. Não matou. Ele morreu quando o portal foi fechado e ele perdeu o contato com a matriz. Perdeu o contato com a sua verdadeira forma e perdeu o contato com o Vecna. Porque eles são um só. Mas não literalmente. Calma aí. Então, lá na dimensão X, a gente tem uma coisa parecida. Porque, só que agora eles estão realmente no mundo da origem da criatura. Então, assim, não é fechar o portal que vai resolver. Só que eles também atordoam ele. Ele fica meio assim, meio perdido. E isso impede ele de matar, de fato, a Nancy. E permite que a On dure um pouco mais lá dentro na batalha com o Vecna. Porque eles caem. Então não é que o Vecna tá morrendo ali, gente. É que eles não conseguem se defender muito bem. Talvez fique um pouco enfraquecido. Mas o Vecna não morre ali. E esse ponto do Mind Flayer perder o contato na terceira temporada com a Matriz e com o Vecna é porque na terceira temporada era só uma parte dele que estava na dimensão de Hawkins. A outra parte, a parte real personificada dele, está no abismo. E essa parte personificada do abismo, que é aquela aranha gigante que a gente vê nessa quinta temporada, só existe porque o Vecna deu forma a ele. Tanto é que o Devorador de Mentes chama o Vecna. Porque ele não consegue agir sozinho. O Devorador de Mentes é uma fumaça, gente. Ele não consegue agir sozinho. Ele precisa que o Vecna forme ele, permita que ele se infiltre por Hawkins. E o que mata o Devorador de Mentes na batalha final não é as crianças jogando coisa, gente. Não é. O que mata ele é quando o Vecna morre. Porque aí ele perde a coisa que dava forma pra ele. Porque ele sozinho ele não consegue fazer nada. Ele não consegue se estabelecer, ele não consegue se infiltrar pelas passagens, pelas fendas. Ele só consegue fazer isso quando o Vecna Dá aquele empurrãozinho. quando o Vecna dá forma pra ele. Sem o Vecna, o Devorador de Mentes não consegue agir. Não porque ele não é poderoso, não porque ele não tem força, tanto é que foi ele que atraiu o Vecna. Isso mostra que ele é poderoso. Eu vou tentar explicar pra vocês. É como se tivesse muito poder, tá? O Devorador de Mentes é muito poderoso. Mas sem uma coisa que molde ele, é como se o poder tivesse trancado. O poder do Devorador de Mentes não consegue ser usado, não consegue sair sem alguém que ajude ele, que é o que o Vecna faz. Sem alguém que dê essa forma pra ele. O poder dele fica trancado. Quando o Vecna vem, ele liberta esse poder. Então, quando o Vecna morre, é como se ele não tivesse como usar o poder dele de novo. Porque ele é poderoso, mas ele só consegue usar o poder quando ele tem alguém ali pra mediar tudo que vai acontecer. Faz sentido? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, gente. Ou seja, o que mata o Devorador de Mentes é quando o Vecna morre e ele perde esse contato que ele tem com quem deu forma pra ele e permitiu que ele libertasse esse poder. Por isso que o Devorador de Mentes só ganha aquele poder todo de realmente entrar em Hawkins quando o Vecna chega no abismo. O monstro ele tem poder, porque quando o Victor Creel entra em contato com ele, já era, porque ele, o Mind Flayer, é poderoso. Mas ele só consegue usar esse poder quando ele tem alguém pra mediar, pra ser essa ponte. Não sei direito como explicar pra vocês em palavras o que tá na minha cabeça.
fosse o que permite usar. É como se ele usasse o poder do Devorador de Mentes, porque sozinho o Devorador de Mentes não consegue. Então, assim, gente, eu realmente não sei o que tô falando, que a batalha foi fácil. Que a batalha, foi só tacar uns fogos de artifício. Gente, os fogos são a mesma coisa da terceira temporada. Atordoou o Devorador de Mentes. E o Vecna só foi vencido porque tinha o Will e a Eleven juntos, que os dois são muito poderosos. Só um deles não vai conseguir. Gente, a Eleven tomou um pau na quarta temporada. E o Will foi expulso do evento do Vecna, né? Que eles só conseguiram porque unindo o poder dos dois, eles conseguem derrotar o Vecna. Então, não, ele não ficou mais fraco. Não, a batalha não foi fácil. Passaram 2 anos fazendo plano. 2 anos estudando, procurando o Vecna. A 11 passou 2 anos treinando. Gente, vocês queriam que depois de 2 anos eles tivessem a mesma dificuldade da quarta temporada? Não faz nem sentido pra linha cronológica da coisa, pro negócio andar. Eles fizeram a mesma coisa da terceira temporada, gente. Não é como se tivesse sido mais difícil derrotar o Mind Flayer. Eles fizeram a mesma coisa da terceira temporada. Só que em vez de o portal fechar, o que fechou foi a coisa que dava liberdade para ele usar os poderes. Sem ele, o Devorador de Mentes continua em forma de fumaça. Só que em forma de fumaça, ele não vai conseguir fazer nada sem alguém que dê essa liberdade pra ele. Porque na segunda temporada, quando ele está em forma de fumaça, o Vecna, que faz ali ele conseguir fazer as coisas, entendeu? Sozinho ele não consegue. Então, gente, não é que foi fácil. Não é que foi rápida. É que não tinha como eles terem a mesma dificuldade da quarta temporada nessa nova temporada. Porque eles já sabiam como fazer atordoar o Mind Flayer. E a Eleven, junto com o Will, conseguem derrotar o Vecna. Na quarta, não conseguiu porque ela estava sozinha e ela não tinha esse treinamento. E o Will não consegue sozinho também. Eles conseguem porque os dois têm poderes unidos e derrotam o Vecna. A gente viu quanto os poderes do Will são fortes. E aí eles matam o Mind Flayer. Não é que os fogos matam o Mind Flayer. Foi uma batalha coerente com o que a gente sabe da história, gente. Só que as pessoas queriam uma coisa muito grandiosa e não tiveram isso. Mas não é que a batalha foi ruim. Gente, só pra frisar que sim, eu acho que a batalha ia ser muito mais épica, ia ser muito melhor se tivessem as criaturas tipo Democães e os Demogorgons juntos. Uma das únicas coisas que eu realmente não entendi dessa batalha é o Will. Por que o Will não morreu junto? Não morreu junto com o Vecna, não é parcialmente coletiva. Isso não fica explícito. Eu acho que isso eles podiam ter sim feito uma cena pra entender, porque isso é uma parte importante da história. Eles não precisam pôr tudo em cena, gente, mas coisas importantes que agregam no desenvolvimento dos personagens, eu acho que podem mostrar. O que eu entendi foi: as pessoas fazem parte da mente coletiva, mas elas não são a mente coletiva. O que não faz tão sentido com a segunda temporada, porque na segunda temporada a gente vê o Will quase morrendo com todos eles. Só que se a gente parar pra pensar, também vemos isso na quinta temporada. Porque na quinta temporada o Will desmaia quando tá com fogo no Demogorgon. Então, sim, ele sente o que os outros sentem. Mas eu acho que se um morrer, o outro não necessariamente vai morrer. O que, se tu parar pra olhar toda a estrutura da segunda temporada, isso talvez não faça tanto sentido. Só que, de novo, na segunda temporada, o que acontece, o que matou eles foi que eles perderam contato com o abismo. Eu acho que o Will não tá tão dentro da mente coletiva que nem os Demogorgons, os Democães. Eu não sei. Isso é uma coisa que realmente me pega, porque eu realmente... Isso eu não consigo explicar pra vocês, que eu não entendi. Só que assim, o Vecna, ele não morre quando um Demogorgon morre. O Vecna não morre quando o Democão morre. Não é assim que ele funciona. E eu acho que é a mesma coisa com o Will. O Devorador de Mentes morreu, ele não morreu. Vocês entenderam? Eu não sei. Eu queria que isso fosse explorado, que tivesse uma ceninha que mostrasse alguma coisa que desse a entender. Porque na minha cabeça fica só que a mente coletiva não gera uma morte generalizada. Não faz uma morte generalizada. Eles sentem as dores, eles sentem as coisas... Porque o Will foi queimado junto com o Demogorgon, mas não literalmente, ele não pegou fogo literalmente. Então, quando o Vecna morre, o Will sente dor, creio eu, porque os Duffer Brothers disseram que ele sentiu dor, só não apareceu na tela, o que é uma desculpa um pouco esfarrapada. O que só eu consigo pensar é que o Will sofre com a morte do Vecna, dói,
mas não morre, porque eles não morrem todos juntos. É só o que eu consigo pensar. Isso sim, eu acho que eles podiam ter colocado uma cena, podiam ter mostrado alguma coisa, podiam ter falado. O Will, que fala tanto sobre a mente coletiva, podia ter dito alguma coisa assim. Eu acho que ia ficar mais claro pro público. Chegamos na coisa que dividiu o Vácuo de Vídeos Curtos, dividiu o Teco Teco, que é o final da Eleven. Não sei 100% o que eu acho, porque na minha cabeça existem pontos ruins nos dois, e é isso que eu vou falar agora pra vocês. Mas, antes de explicar meus pontos, o que vocês acham que aconteceu com a Eleven? Ela morreu ou ela fugiu? O que vocês entendem? Vamos lá, eu vou falar das duas possibilidades, por que eu acho que faz sentido cada uma delas, os pontos de cada uma delas, o que eu acho que cada um dos dois finais quis transmitir. E vamos ver se a gente cria algum ponto certeiro aqui. A gente vê que a Callie que fala pra Eleven que a única saída pra acabar com aquele ciclo de experimentos e parar de fazer mais crianças sofrerem é se elas morrerem e acabarem com a disponibilidade do sangue do Henry. E sem o sangue do Henry, o laboratório não consegue criar mais experimento. E pra Callie, essa é a única saída. Pra Callie, o único jeito é ficar na ponte quando explodir. Não tem a quem se agarrar. Ela perdeu os amigos dela, ela voltou pro laboratório depois da segunda temporada. Então, assim, a Callie, ela não tinha esperança de quem se agarrar. E a 008 vê isso, gente. Eleven tem aquela conversa com o Hopper, inclusive. Chorei horrores, tá? Aquela conversa me pegou, gente. Fiquei mal. Quando ela vê o Hopper falando aquilo, ela percebe que a Eleven talvez tenha uma chance que ela não tem. Que a Eleven tem pessoas dispostas a salvar elas, que ela não tem. Por isso que eu acho que faz sim sentido o que o Mike disse. Porque quando teve a cena da Callie morrendo, eu realmente acreditei que ela ia falar pra 11: a minha história acaba aqui, mas a sua não. Porque ela não quer que a 11 morra. Claro que ela não quer, gente. Ela não quer que nenhuma das duas morra. Só que quando ela viu que a Eleven realmente tinha pessoas pra ajudar ela, tinha pessoas que se importavam, que queriam ela bem, que não viam ela só como experimento, ela viu que a história da Eleven é diferente da dela. Porque ela não tem mais ninguém pra fazer isso por ela, pra ajudar a salvar ela. A 11, ela tem pessoas que querem ajudar ela. E por isso que eu sinto que realmente foi aquilo que o Mike falou, que a Callie disse. Não sei se a teoria do Mike tá certa, mas eu realmente acho que a Callie falou aquilo. Quando eu vi o episódio 2 vezes e repassei algumas cenas pra fazer o vídeo. E a primeira impressão que eu tive quando eu vi todo o episódio, passou tudo, acabou, chegou nos créditos, eu achei que a Eleven tinha morrido. Eu não acreditei. Eu não acreditei na teoria do Mike a princípio. Pra mim tava claro que a Eleven morreu. E a teoria do Mike é uma teoria, porque a gente não vai saber. Porque é justamente isso que os brothers queriam. Que a gente estivesse no lugar dos personagens. Que a gente tivesse essa dúvida com eles. O que eu achei horrível, gente. Eu não tô aí porque eu tenho que ter a dúvida também. Na minha cabeça não faz sentido porque a Callie, gente, vocês viram quanto a menina tava perdendo sangue. Na minha cabeça não faz o menor sentido ela ter sobrevivido todo aquele tempo. Que a 11 foi pra abismo, que a 11 lutou com o Devorador de Mentes, com o Vecna, que voltou, que foi com o caminhão, que foi até lá, que foram pegos pelos militares, daí ela foi pro portal, ou que daí ela fugiu pra sala, que daí entrou lá embaixo. Tudo isso, a Callie lá perdendo horrores de sangue. Porque na teoria do Mike não diz que a Callie não morreu. Diz que foi a última vez que ela usou os poderes. Não sei, gente. Na minha cabeça tava muito claro que a Callie não tem como sobreviver com aquela perda de sangue. Mesmo que ela tenha criado uma ilusão dela, que nem eu vi falarem. Ali a Callie não era mais ilusão, porque a Eleven tocou na Callie. O princípio do poder da Callie é: se alguém toca na ilusão, a ilusão se desfaz. A Eleven tocou na Callie, ela não se desfez. Então a Callie estava sangrando. Todo esse tempo ela ficou sangrando, não morreu, pra ter força suficiente pra criar uma ilusão no portal e uma ilusão da Eleven deixar ela invisível, não sei. Isso é basicamente por que eu acreditei que ela morreu. E agora eu quero falar uma coisa que a gente reflete em Round 6. Como não tem nada a ver com o vídeo Round 6, eu vou avisar pra vocês que vai ter um spoiler da última temporada de Round 6 aqui, que é uma reflexão que tem na série. Então, se você não assistiu, eu vou deixar um alerta de spoiler. Pula pra essa minutagem aqui, que eu vou ter acabado de falar. Você volta pro vídeo lá. Então, ó, pula. Você que ficou, você não se importa tomar spoiler ou você já viu, tá? Beleza, então vamos lá. Gente, todo mundo sabe que o 456, o Gi-hun, morreu no final da terceira temporada. E muita gente achou ruim. Mas o que faz a gente refletir sobre isso, que eu vi muita gente falando também, e que eu concordo plenamente,
é que ele viu que não tem como vencer o sistema. Ele foi 2 vezes, gente. Ele não conseguiu acabar com aquilo. Aquilo ia continuar. Isso que ele fez foi uma forma de protesto, uma forma de deixar os VIPs indignados, entendeu? Eles não são cavalos, eles são pessoas. Mas o sistema tá nem aí pra eles. E eu acho que é tipo isso que acontece com a Eleven. O protagonista em ambas as séries morre porque não importa o quanto ele tente. Não importa o quanto ele represente aquele pontinho de esperança no meio da bagunça. Não importa que o 1 seja o pontinho de esperança de acabar com aqueles jogos horrendos. Não importa que ele leve seja aquele pontinho de esperança de ser feliz depois de tudo que ela sofreu. A ganância do ser humano, a ganância pelo dinheiro em Round 6 e a ganância pelo poder em Stranger Things vence. Essa ganância não permite que tudo isso acabe. Não permite que os experimentos acabem, não permite que os jogos acabem, mesmo que se destrua pessoas. Essa ganância não acaba, independente do que acontecer. Então, eles se sacrificam como uma última forma de tentar acabar ou denunciar ou ir contra aquilo que aquelas organizações representam. Eu acho que é um final mais simbólico sobre a Eleven desistindo e percebendo que não importa o quanto ela tente, aquilo não vai acabar. Ela nunca vai ser livre. E aí ela decide se sacrificar pelo bem das futuras crianças que teriam que passar pelo mesmo que ela passou e deixaria elas terem a infância que ela nunca teve. Eu acho que se a Eleven morreu, eu acho que essa é a mensagem que eu entendi da série. Agora vamos falar sobre ela ter sobrevivido e fugido para um lugar com 3 cachoeiras. Eles viram muita coisa, então eles viajam para uma terra distante. Uma terra tranquila, um lugar bonito, com umas 3 cachoeiras. O que apoia essa teoria, o que firma essa teoria de que a Eleven fugiu realmente por uma ilusão da Kali, pela ajuda da Kali, são, acho que assim, tem outros detalhes que as pessoas que acreditam realmente nisso, se você dá uma pesquisada, tem muitos argumentos, muitas coisas mais subliminares, coisas que as pessoas acreditam que viram, não viram. Mas pra mim tem 2 pontos que, se for pra acreditar que ela fugiu, deixam isso claro, teoricamente. Que é 1, a Kryptonita. Porque a 11 não está caindo de dor, que nem ela fica das outras vezes. Isso seria um grande furo se ela realmente tivesse morrido. Porque a Kryptonita estava ali, ela não estava morrendo de dor, que nem ela estava minutos antes, lá no laboratório de Hawkins. E quando ela tem o contato com o Mike, o nariz dela não sangra e ela não fecha os olhos, que nem ela sempre faz. Quando ela estava com a Kali, ela fez isso pela primeira vez, compartilhar a mente dela, o nariz dela sangrou. Então não faz sentido não sangrar agora. Gente, eu entendi outra coisa do que os Duffers falaram. Eu acho que não foi isso que aconteceu. E se eles quiseram falar que o encontro deles não aconteceu, eu acho que é forçar a barra demais, tá? Acho que daí não funciona. Mas eu não acho que foi isso que eles falaram. E eu já vou falar da entrevista dos Duffers também. Então, realmente, se eles quiseram matar a Eleven, foi um furo. Ela não sentiu dor com a Kryptonita e o nariz dela não sangrar. Principalmente quando ela tava com o Mike. Acho sim que a Kali se arrependeu da ideia que ela teve. E acho sim que ela falou pra El aquilo. Ela viu na uma rede de apoio que ela não tem mais. Ela viu uma chance. E a Kali ama a Jane. Elas são irmãs e é nítido o carinho que uma tem pela outra. E quando ela vê que tem uma esperança, ela não quer tirar da 11 a mesma coisa que tiraram dela. Então, sim, eu acho que a Kali falou pra 11 não fazer aquilo. Eu acho extremamente injusto com a personagem se eles mataram ela. Porque, assim, é um final que eu entendo. Eu entendo o que a Kali quis dizer pra 11. Eu acho que é até por isso um pouco que eu acreditei que ela tinha desvivido. Porque eu entendi o que a Kali quis dizer. Que aquilo nunca ia acabar. Só que eu acho muito injusto com a construção de personagem da Eleven, se ela escolheu se sacrificar. Porque não tem como não torcer pra Eleven ser feliz. Ela foi sequestrada, separada da mãe dela, teve a infância roubada, ela nunca teve amigos, ela não sabia nem o que era a palavra amigo, ela nunca recebeu carinho, ela foi usada como um objeto, ela foi feita de experimento, gente. Ela passou por tudo isso e ela teve pouquíssimos momentos de felicidade. A El cresceu sem infância. Cresceu sendo vista como uma cobaia no laboratório. Então é por isso que eu acho tão importante quando o Hopper, por exemplo, chama ela de Jane. Porque
11, Eleven, reduz ela a um experimento. E mesmo cercada de pessoas que queriam o bem dela, fora do laboratório, ela nunca teve paz. Ela nunca foi livre, ela nunca se sentiu segura, porque ela sempre era caçada. E ela viveu com esse medo de voltar pra lá. Viveu com esse medo de que tudo acontecesse de novo. E ela só queria, tanto é que na segunda temporada, ela só quer ser livre. Claro, ela entende o lado do Hopper, porque ela não quer voltar pro laboratório. Mas o que adianta ela não voltar pro laboratório e não ter liberdade também? Porque ela tá sempre sendo caçada. E aí chegarem e dizer que ela morreu, que ela nunca vai ter a chance de experimentar ser uma criança ou uma adolescente normal. E tudo isso foi tirado dela e que ela não tem outra chance, eu acho que é muito pesado. Matar 11, que é matar essa esperança de um final feliz pra alguém que nunca foi feliz, pra alguém que nunca teve liberdade. Ainda mais de passar 4 temporadas mostrando que tinha indícios, dando indícios de que ela podia um dia ser feliz. Coisas horríveis. A vida foi tão injusta com você. Só que, gente, nenhum dos dois finais é feliz de verdade. Porque no final da morte dela, no final onde ela morre, é explícito porque ele não é feliz. No final que ela foge, ela vai viver sozinha, gente. Esse negócio de que, ai não, mas ela vai fazer amigos. Só que se ela fizer amigos, ela sempre vai ter a chance de, e se essa pessoa contar pra alguém? E se ficarem sabendo? Porque a Eleven tinha cartazes por todos os lados de procurada. Então, e mesmo viva, ela sempre vai carregar esse peso de não ter tido a infância. E que as únicas pessoas que deram esse sentimento de acolhimento, esse sentimento de ser acolhida, esse sentimento de felicidade, ela foi obrigada a abandonar. Obrigada a deixar pra trás tudo que representava pra ela uma saída, amor de verdade, carinho. Não sei, os dois pra mim são finais horríveis pra personagem. Inclusive, porque ela ir pra um lugar com 3 cachoeiras seria uma falsa liberdade. Porque qualquer passo que ela dê em falso, gente, ela pode voltar a ser caçada. Porque o laboratório explodiu, no mundo invertido, etc. Mas a Dra. Kay não morreu. Então, se a Eleven der qualquer passo em falso, vão pegar ela de novo, vão dar um jeito de fazer em outro laboratório, vão fazer ela de novo, ter uma falsa liberdade. Enquanto ela ficar isolada, ela consegue. Mas se ela der alguma coisa em falso, der algum deslize, ela volta pra tudo aquilo que ela sofreu. Então, eu acho que são ambos finais muito tristes pra uma personagem que desde criança sempre lutou pra ficar livre. Gente, eu solucei nessa hora. Eu solucei. Quem que escolheu Purple Rain pra tocar nesse momento? Vai ser minha música favorita por alguns meses, tá? E assim, desabei, galera. Nessa cena não deu, gente. E isso são os 2 pontos dos finais. Ainda não sei o que acreditar, porque na minha cabeça nenhum dos 2 finais faz totalmente sentido. Principalmente porque não faz sentido os militares terem deixado ela passar, assim. O foco principal daquilo tudo não era pegar a Eleven. Eles não fizeram o caminhão, os pneus furar pra pegar a Eleven. Como é que eles deixaram ela sair, gente? Não faz nenhum sentido, nem pra ir pro portal, nem pra ir pra outro lugar. Se toca na ilusão, a ilusão some. Então eles não estavam segurando a Eleven, não. O que eu acho meio estranho, considerando que é tudo aquilo pra conseguir pegar a Eleven. E eu não sei, o ponto da Kali ter sobrevivido depois de tudo aquilo de sangue que ela perdeu é meio fantasioso, tá? Sei que Stranger Things... Gente, olha, Stranger Things é uma série com criaturas, monstros, etc. Essa é a parte menos estranha. Mas não é nada... Não sei. Essa é a parte menos esquisita da série, né? Realmente. Mas, ai, não sei. Eu acho muito estranho os 2 finais. Eu acho que nenhum dos 2 me convence totalmente. Mesmo que, apesar de tudo, eu sentisse que ela tinha ido dessa uma melhor. Faz sentido ela ter fugido. Tudo que falam sobre ela ter fugido faz sentido. Mas eu não sei. Eu não tô inclinada para nenhum dos 2. Eu não tenho a minha decisão ainda. Eu vou reassistir a série mais algumas vezes. Inclusive, estou pensando em fazer uns últimos vídeos de Stranger Things, talvez um sobre cada temporada. E aí, no último vídeo sobre aquela temporada de novo, eu tenho uma conclusão melhor. Falo pra vocês depois de reassistir tudo. Talvez ligando os pontos das outras temporadas façam sentido algumas coisas. Até porque, gente, os Duffers queriam que a gente escolhesse. Então não adianta você brigar com o amiguinho nos comentários falando
Como assim? Nossa, que burro você acha que ela sobreviveu? Ou nossa, que burro você acha mesmo que ela morreu? Gente, calma, é uma série teen, galera. Não precisa se xingar, por favor, né? E nem tudo as pessoas precisam concordar, galera. Acho que o pessoal precisa entender que nem tudo você precisa convencer a pessoa da sua opinião. Principalmente sobre uma série. Se a pessoa não quer acreditar na mesma coisa que você, gente, você não precisa convencer a pessoa daquilo. Você pode ter esses pontos. Se a pessoa não quer acreditar, ela não vai acreditar. Porque cada um acredita no que quiser. Esse é o ponto do final. Você acredita ou você não acredita, gente. Tanto faz. Vocês não precisam acabar com as pessoas por isso. Se a pessoa acha que a Eleven morreu, acha que é um final pra personagem que faz sentido na cabeça dela, tudo bem. Se você acha que a Eleven fugiu pra mulher com 3 cachoeiras, você quer acreditar? Tudo bem, gente. Mas vocês não precisam querer fazer a todo custo que as pessoas acreditem na mesma coisa que vocês. Se elas não acharem essa coisa que vocês é famodinha. Só que não é assim que funciona a coisa, gente. Cada um tem a sua opinião e nunca vai mudar isso. Que graça que ia ter. Todo mundo tem a mesma opinião. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a entrevista que os Duffers falaram sobre o final da Eleven. Bom, na entrevista eles dizem que eles realmente queriam pôr a gente no mesmo lugar dos personagens. Ou seja, o Mike e o grupo nunca vão saber se a Eleven sobreviveu ou não. E a gente também nunca vai saber se a Eleven sobreviveu ou não. Se realmente tiver um episódio secreto de Stranger Things que nem tá todo mundo especulando, talvez expliquem, mas sem isso, nem nós, nem o Mike nunca vamos saber se a El sobreviveu ou não. Por isso, de novo, gente, respeitem a opinião de cada um. Se a pessoa acredita que sim, que não, e eles falam o seguinte: se soubéssemos que ela está viva e por aí, ela estaria em perigo. Havia algo muito mais interessante em não ter certeza e deixar que os personagens escolhessem no que acreditar. Ou seja, é verdade, gente, saber que ela está viva sempre vai colocar ela em perigo, independente de onde ela vai estar. Se muita gente souber que ela está viva, ela vai voltar pro laboratório. Então é realmente um perigo para Eleven. E a questão que tá todo mundo dizendo que eles não entraram em contato, não sei o que, não é no ponto da base militar, gente. É depois do final de Stranger Things. O Mike nunca entrou em contato com a Eleven depois que ela sumiu. A ON nunca mais vai falar com o Mike. É isso que eles queriam dizer com eles não entrarem em contato. O que eu acho particularmente devastador, tá? Pensar que eles nunca mais vão se falar. Nunca mais. Gente, acaba comigo, tá? Vou ser bem sério com vocês. Acaba comigo. Sim, um contato depois que a gente não veria que não aconteceu. Olha, o pessoal de Hawkins nunca mais teria chance de ver ela. Porque eles não podem mais entrar em contato com ela. Essa é realmente a melhor maneira de manter ela viva. Trata-se de Mike e todos encontraram uma maneira de superar o que aconteceu. Então, depois dos acontecimentos da série, eles nunca mais vão ver Eleven. Ai, gente, é tão ruim falar isso. E assim, vamos ser todo mundo honesto? Eu acho muito difícil. E eu acho que ninguém acredita que o Mike vai superar, né? Eu, falando com a minha amiga de novo, não vejo o Mike superando. Eu não vejo o Mike seguindo em frente. Que diz que a vida dele começou quando ele encontrou ela na floresta. E 5 anos depois, no mesmo dia, ele perdeu ela e eles nunca mais vão entrar em contato? Vocês acham que ele vai esperar? E o pior de tudo é que eles nunca nem consideraram um final feliz pra Eleven. Eles falaram o seguinte: para que os personagens de Hawkins pudessem ter um final feliz, a Eleven precisava ir embora. O que eu acho que não sei se faz muito sentido. Eu acho que isso é muito mais sobre a Eleven ser livre do laboratório, ou a Eleven ter paz, do que os personagens serem um final feliz, sabe? Eu não acho que é sobre os personagens, eu acho que é sobre a própria Eleven. E eles dizem que seria uma fantasia achar que ela conseguiria levar uma vida normal depois de tudo que passou, realmente. Ela não ia ser uma criança normal. Mas a ideia de ela ser era ainda muito presente no fandom, eu acho. Porque ninguém quer ver uma pessoa que sofreu tanto continuar sofrendo. E eles nunca consideraram tirar os poderes da Eleven, já que ela representa a magia da série e da própria infância. O que eu entendi, inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha assim que eu acabei de ver o episódio, e a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquilo foi: eles não tiraram os poderes da Eleven porque a questão não está nos poderes dela, está no sangue do Henry. O sangue do Henry circula nas veias da Eleven porque passaram o sangue dele pra Terry e a Terry passou pra 11. A questão não é os poderes.
porque aí os poderes iam estar só inativados que nem estiveram na terceira temporada. O importante é o sangue, e se o sangue tá nela, ela não pode ser livre. Basicamente isso, por isso que eu não sei. Eu acho que é muito mais sentido o problema ser o sangue do que os poderes de verdade, sabe? E aqui tudo isso, na verdade, foi uma transição pra vida adulta, e pelo Mike ser mais otimista, ele criou esse final alternativo pra Eleven. Gente, não sei. Isso tudo me deixa muito chateada, honestamente. Enfim, é isso que os Duffers falaram. Gente, vocês viram o burburinho que deu com as entrevistas dos Duffers? Eu vou falar de furo de roteiro agora. Mas vocês viram tudo isso? Toda essa bagunça que deu? Agora que eu falei do final da 1, vamos falar rapidinho, assim, sobre o final da série em si. Sobre o pessoal vivendo feliz. Eu achei genial recriar a cena de abertura da série. Do pessoal jogando Dungeons & Dragons. Finalizar a série com a mesma cena. Com a mesma estética lá de fora. Com eles jogando igual. O mesmo jogo de cena. Tudo isso achei, gente, genial. Porque primeiro traz a ideia de final. De que se encerrou um ciclo. Tudo começou e terminou mais ou menos ali na mesma vibe. É um encerramento de ciclo pro mundo invertido, pra acabar com tudo aquilo do Upside Down, mas também é um encerramento de ciclo da infância deles. Mostra que eles começaram tudo aquilo jogando Dungeons & Dragons criança e terminaram tudo aquilo jogando Dungeons & Dragons na mesma estética de cena, só que formados e indo procurar suas faculdades e empregos. Só que do mesmo jeito que simboliza esse final, encerramento de ciclo, também remete a começo, porque querendo ou não foi assim que tudo começou. Então essa cena remete também começo, que é um começo pra vida dos personagens nessa nova fase da vida deles, longe de todos esses períodos, fim da infância deles, mas começo da fase adulta, começo de uma nova era, de fato. E o começo para um novo grupo, porque agora acabou a história do ciclo do Mike e começa a história do ciclo da Holly, exatamente como a gente conheceu o ciclo do Mike. Então, traz também essa ideia de começo, de uma nova geração, sabe? Ai, não sei. Uma partezinha de mim fica reconfortada com isso, mesmo tendo chorado rios no último episódio. E assim, eu achei essencial a cena do Hopper falando com o Mike, quando o Mike desapareceu. Porque depois de 2 anos, o Mike não superou. Por isso que eu acho que ele nunca vai esperar, gente. Só que o que o Hopper fala pro Mike, ele passou com a Sarah, né? Só que a questão é que aquilo que a Eleven fez foi uma escolha dela. Eles não tinham poder sobre aquilo, mas eles têm poder de como eles vão lidar com aquilo. Então ele mostra pro Mike que ele não é o único que se importa. Todos eles sofrem com a morte da um. Só que a diferença é como eles escolhem ver isso. O Hopper viu como um dos únicos sinais de liberdade que a Onze tem. Um dos únicos momentos de fazer uma escolha que ela tem. Acreditar que ela conseguia escolher o que ela queria pra vida dela. E ele não deveria ver como um final trágico pra Onze, mesmo que isso seja até pra nós. Então a gente vê que o Hopper, ele já lidou com se afundar na culpa, se afundar e não conseguir sair de jeito nenhum, que nem no começo da primeira temporada, quando ele tava assim pela Sarah. Então ele tá mostrando pro Mike que não vale a pena e que não é esse o final que ele deve escolher, mas sim ver que a Onze finalmente teve uma escolha. Vocês acreditam no Conformity Gate, na teoria? E eu estou pensando seriamente em trazer um vídeo pro canal falando sobre essa grande teoria da conspiração de Stranger Things e essa questão de que o povo acha que vai ter um último episódio. E eu tô pensando realmente em trazer um vídeo falando sobre essa teoria do Conformity Gate aqui no canal. Se você sabe o que é, comenta aqui embaixo se você acha que é real ou não. Se você não sabe, me comenta aqui também que eu trago um vídeo explicando. E antes de eu falar o que eu realmente achei dessa quinta temporada, se eu acho que foi tão horrível quanto os fãs estão falando, eu quero mostrar pra vocês o quanto Purple Rain foi a escolha perfeita de música pra pôr nesse final. Primeiro que ela traz essa vibe emocionante. Eu nunca tinha ouvido a música, gente, mas me impactou naquela cena. Só que a tradução é uma coisa que, gente, não podia ser melhor. Não podia ser outra música, entendeu? A tradução na música, os principais momentos são esse aqui. Ó, lembrem-se de que o momento que tocou Purple Rain é quando a Eleven tá se despedindo do Mike. Quando ela tá dizendo pra que ele precisa, que ela quer muito que ele entenda a escolha dela. E ela sabe que ele vai entender a escolha dela. Então, a música diz o seguinte: eu nunca tive a intenção de te causar alguma mágoa. Eu nunca tive a intenção de te causar alguma dor. Eu só queria te ver rindo uma última vez. Só queria te ver rindo na Purple Rain. É uma pena que nossa amizade tenha que acabar. Eu sei que os tempos estão mudando. Está na hora de todos tentarmos algo novo. Isso vale pra você também. Você disse que quer um líder, que tem todo esse negócio do Mike sempre chamar ela de
heroína, essas coisas, ser uma líder, mas parece que não consegue desistir. Que também remete um pouco daquilo do Mike nunca falar eu te amo pra ela na 4ª temporada. Acho melhor você desistir e me deixar te guiar até a Purple Rain. Eu não sei muito bem como é que traduz pra problema. Então eu achei essa música perfeita pra cena, porque na minha cabeça é realmente como se fosse a Eleven, realmente através da música, dizendo adeus pro Mike. Eu achei a escolha sensacional de música, e essa música entrou na minha playlist, com certeza. É inegável que a série tem furos de roteiro. Não necessariamente a 5ª temporada tem furos de roteiro. A série, no geral, tem furos de roteiro. Como, por exemplo, eu não assisti nenhum vídeo falando sobre o que... realmente, o que eu achei sobre o final de Stranger Things, porque eu não queria que influenciasse a minha opinião. Mas é impossível estar nas redes sociais e não ver as pessoas falando sobre tal furo de roteiro, mas o que aconteceu com tal personagem, nos edits da série, nos comentários de alguns vídeos. Então, assim, aqui tem alguns furos de roteiro que as pessoas falaram e que eu concordo, tá, gente? Porque tem furos que eu acho que, gente, não são furos. Eu já vou falar pra vocês por quê. Poucos, não vou falar muitos, porque vou ser mais exemplos de alguns furos que eu acho que uma conversa, uma pequena cena no final de alguma coisa já ia resolver o problema. Temos alguns furos como o que aconteceu com o Dr. Owen no final da 4ª temporada. Eu Confesso que eu não lembrava disso. inclusive, eu tenho que reassistir pra ver, porque na minha teoria das duas, uma, ou ele morreu, ou ele seguiu a vida dele. E uma simples cena de ou dele andando ia ser o suficiente. Gente, a gente não precisa saber detalhes da vida das pessoas na série. Vocês têm que entender isso. A gente não precisa ver o futuro de todo mundo. O que aconteceu com as criaturas no abismo? Porque o Dustin deixa claro que a Dimensão X seria o lar das criaturas, seria de onde elas vieram, mas não tem nenhuma criatura lá. Quando eu tava pensando em falar nesse vídeo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: vai ver, eles não moravam no abismo, vai ver, eles eram monstros do mundo invertido, que surgiram no abismo, mas começaram a viver no mundo invertido. Até que eu vi o Dustin falando que eles eram criaturas do abismo e eu fiquei meio... Oi? Tem outra teoria que eu vi que era muito boa, que era que, na verdade, os monstros todos meio que se desfizeram pra montar aquele negócio, a forma do Devorador de Mentes, que nem na 3ª temporada. Acho que ia ser muito bom. E aí sobrou só aqueles Demogorgons e aqueles Democantes que a gente viu na série mesmo, sabe? Naqueles últimos episódios. Eu acho que ia ser uma ótima teoria. Só que aí os Duffers vieram a público numa entrevista e disseram que eles só não foram. Não apareceram lá. Que o Vecna não sabia que ia ser atacado e não chamou o Demogorgon. Acho que podia ter feito que os monstros surgiram no abismo, mas como eles são meio que soldados do Vecna, tem uma hierarquia das criaturas, né, gente? O Mind Flayer eu acho que é o superior, o Vecna acha que não, mas ele não tá no mesmo patamar. E os monstros são soldados, então eles podiam ficar na ponte, protegendo esse buraco de minhoca. Ou realmente a teoria de que eles se destroem pra formar o Mind Flayer, eu acho muito bom. Outro ponto que eu realmente não entendi também. O Hopper e a Joyce conheciam o Vecna e o Henry, e aí? Não deu em nada? E eu acho ótima a ideia de fazer a Max vagar pelas lembranças. A gente entender um pouco mais do Henry. Só que se não era pra trazer uma coisa sobre todos eles terem estudado juntos, o problema não é tu fazer uma cena só de easter egg, assim. O problema não é tu fazer uma cena só pra... uma cena filler, que não vai fazer nada, mas que tu acha que é interessante trazer uma nostalgia. O problema é que quando tu deixa aquela cena jogada lá, fica só meio tosco. Porque parece que eles só esqueceram de uma informação dessas. E se eles realmente esqueceram, faz uma cena deles falando que esqueceram. Porque pro público isso fica muito confuso. Porque pode ser uma cena filler, gente, não tem problema. Só que esse lance de esquecer, pelo menos mostra eles falando, lembrando, sei lá, uma coisa assim. E eu até fui, quando eu vi a peça, que a Max foi lá, eu falei, Vai ter uma coisa nessa peça. Não teve. Inclusive, eu vou ver a peça sobre a história do Henry Creel. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui falando sobre. Tem uma peça de teatro. E aí, não sei se vocês quiseram fazer um easter egg, mas eu achei que ia ser muito mais impactante. Sei lá, eles podiam ter mencionado a Joyce e o Hopper, lembrando, pelo menos. Porque se eles só esqueceram, então não faz sentido terem colocado isso, sabe? Foi só um sentimento de nostalgia, de curiosidade, porque aí eu acho que foi um pouco desnecessário. Como não surgiu a pedra na maleta.
a pedra do cara que eu acredito muito que seja cientista do laboratório de Hawkins. O laboratório provavelmente já existia, porque eu acho que eles descobriram o abismo e conseguiram essa pedra. Mas como é que isso aconteceu? Porque me lembra muito uma pedra assim meio vulcânica. Eu não sei. Não sei. A hora que eu vi me remeteu alguma coisa, uma pedra meio espacial, sei lá. Mas sabe aquela papo que dizia pedra da lua? Essas coisas assim. Podiam ter feito uma coisa, uma explicação um pouco melhor pela pedra, porque fica só como é que o Harry viu uma infleira na pedra. Não sei, eu acho que isso eles podiam ter explicado um pouquinho melhor. A Max não tá cega, esse é um ponto interessante, porque eu tava assistindo, eu só aceitei, gente. Mas vendo as pessoas falarem, realmente é um pouquinho estranho. Mas, sei lá. E explicar melhor o plano do Vecna. Por que 12 crianças? Sabe? Essas coisas eu queria entender pra gente conseguir realmente ficar dentro da história, entender, sabe? Oi, gente, Carol da edição aqui, e eu vim passar rapidinho fazer essa invasão, porque eu acho que eu não consegui me expressar exatamente com o que eu tava pensando no vídeo. E o que eu queria dizer é basicamente que eu acho que eles colocaram muita informação pra gente entender a partir do volume 2. A gente tinha que ter desenvolvido essas ideias, a gente tinha que ter começado a compreender tudo isso por pelo menos 2 temporadas. Toda essa ideia de que o Devorador de Mentes e o Vecna trabalham juntos, de que o Vecna quer usar 12 crianças para conseguir mover 2 mundos, e que ele quer colidir Hawkins com o abismo, e que na verdade o mundo invertido é só um buraco de minhoca. Então, assim, foram muitas informações novas e, querendo ou não, complexas, assim, essa ideia do Devorador de Mentes. Na verdade, ele meio que chamou o Vecna e agora os 2 são um só. Eu acho que isso podia ter se desenvolvido mais, com mais cuidado, para que a gente realmente se mantesse envolvido nessa história toda do mundo invertido, das criaturas que eles fizeram lá na primeira temporada, que foi, assim, espetacular. Então eu acho que a ideia foi muito boa, mas faltou realmente um desenvolvimento. De repente, tivesse mais alguns episódios ou fizesse mais uma temporada. Eu acho que faltou realmente. Em si, são coisas pequenas, sabe? Não são coisas estratosféricas que mudariam a atmosfera da série, não. São pequenos detalhes que só ajudam a gente a ficar mais imerso no universo. Então, assim, eu não acho que os furos de roteiro tenham tirado todo o meu amor pela série ou tenham me feito gostar menos da quinta temporada. Não. São coisas que eu realmente acho que podiam ter acontecido. Tipo a que eu citei do Will, de entender um pouco mais sobre a mente coletiva. Por que ele não morreu? É realmente porque não há uma morte generalizada? Porque o Vecna não morre com os Demogorgons. Então, eu acho que isso fica um pouco subentendido, mas como é um detalhe muito importante, eu acho que eles podiam ter feito uma ceninha do Will rapidinha falando alguma coisa assim. Porque, pelo que eu entendi do subentendido, que eu quero dizer, é que as pessoas não morrem pela essa coisa da mente coletiva. Morre fechando o portal, morre o Devorador de Mentes porque o Vecna é que dava essa forma pra ele e dava como era a maneira como ele encontrava de usar os poderes através do Vecna. Eu acho que isso ficou subentendido pra mim, mas eu vi que muita gente não entendeu desse jeito, então eu acho que isso ia ser um ponto interessante deles mostrarem, porque eles falaram que a Will sofreu fora de cena. Primeiro, pra não criar toda essa confusão, colocasse uma ceninha de 2 segundos do Will sofrendo, porque a gente viu que o Will sofre quando alguma coisa acontece. Tipo, o Demogorgon foi queimado, ele se sentiu queimado, mas ele não queimou de verdade. Então ele pode sentir a pessoa morrendo, mas ele não morre de verdade. São coisas que ficam subentendidas. Mas, tipo, o Vecna tomou barretada na frente do Will e o Will ficou, tipo, de boa. Será que é porque ele tinha perdido a conexão com a mente? Eu acho que podiam ter explorado um pouquinho mais esse lado, que ia fazer mais sentido pra série. Então, assim, não é que eu goste menos da quinta temporada por causa de furos, porque toda série tem furos, gente. E eu não... Essas coisas que eu citei são pequenas coisas que eu acho que trazem mais imersão pro público. Só que eu queria saber, eu queria ver pra entender e me sentir parte do universo. Só que não entender é como se eu odiasse a série agora, entendeu? Não é assim que funciona. Só que pra mim nem tudo é furo, porque eu vi muita gente falando de coisas que pra mim simplesmente eu não precisava explicar. Nem tudo acontece em cena, sabe? Nem tudo a gente tem que ver. Entendo você querer ver. Só que a gente botar tudo em cena, todos os acontecimentos milimétricos, o futuro de todos os personagens, como tudo aconteceu, vai ter 20 mil horas de série, entende? Então nem tudo precisa acontecer em cena. Se ficar à base de interpretação, porque tem coisas que realmente estão na base de interpretação. E não acho que sejam coisas difíceis de interpretar. Por exemplo, as grávidas do mundo invertido. O que aconteceu com as grávidas? Gente, morreram. Explodiram com o mundo invertido. Por quê? Porque elas tinham o sangue da Kali e isso ia levar a fazer experimentos. Pra mim, isso é super
entendível na série, que as grávidas tinham bebês que estavam com o sangue da Kali, ou seja, iam virar novos experimentos. Não poderiam deixar isso acontecer, porque senão o laboratório ia pegar, ia criar mais experimentos, ia fazer mais armas, ia roubar a infância de mais crianças. Então, eles Explodiram elas com o divertido. É meio estranho falar assim. que ficou no mundo invertido, já era. O final dos militares. E muita gente falando isso da Doutora Kay, final dos militares. Gente, vocês sabem o quão poderosos os militares eram, né? Porque eles isolaram Hawking. Então, óbvio que eles não foram punidos. Eles não foram punidos porque mostra que eles são muito poderosos lá naquela cidade. Eles são a fonte de poder. Então, eles se livraram, gente. Seguiram a vida deles. Ai, mas por que eles deixaram o povo de Hawking saindo? Eles iam matar tudo aquilo de gente? Não sei se faz muito sentido. Mas é que eu não entendo como eles iam encaixar uma explicação do porquê que eles deixaram eles saírem, entende? É uma coisa que eu não consigo pensar. Porque, botar na série explicando por que eles puderam ir embora. Não, os militares não tinham mais a 11. Eles não iam matar tudo aquilo de galera. Deixaram eles ir embora. No final dos militares, pra mim, é óbvio. Por que eles deixaram as crianças ir embora? Já é um pouco mais subliminar. Explicar claramente a porta ser aberta na primeira temporada. Muita gente fala sobre aquela cena do Demogorgon abrir a porta pra pegar o Will. O Demogorgon não tem telecinese. Quem que tá por trás do Demogorgon? Quem manda no Demogorgon? O Vecna. O Vecna abriu a porta, gente. Não sei, não é uma coisa que precisa ser explicada. Não é uma coisa que precisa ser posta na série. Quem manda no Demogorgon é o Vecna. Quem ordena tudo isso é o Vecna. O Vecna quer pegar o Will. Abriu a porta. Pra mim é meio básico, assim. E a família do Derek. Gente, essas coisas, assim. De, a família de não sei o quem. Gente, família do Derek. Ou eles se soltaram, ou alguém voltou lá pra soltar eles. Não precisava estar na série isso. Só se eles quisessem mostrar um final super feliz e super não sei o quê. Mas se não fosse pra fazer uma cena só de encerramento, não precisava botar na série. Que nem o negócio da Robin e da Vicky. Se realmente não estiver certa a teoria do Conformity Gate, a Robin deixa claro namoradas controladoras. Ela terminou com a Vicky porque achava a Vicky controladora. Ou só terminou com a Vicky. Não precisava pôr na série. Não precisava pôr tudo na série. Tipo o Dustin e a Suzy. Ficou claro que eles terminaram. Eu acho que fica meio ruim uma explicação toda de por que um casal terminou, que não era um casal tão presente na série. Suzy e Dustin a gente viu só uma partezinha na terceira temporada. Uma partezinha na quarta, porque a Suzy ajudou eles. Mas assim, não era um casalzão com super relevância na série pra eles mostrarem o término. Isso ia ocupar o espaço de algumas coisas que precisavam ser explicadas. Então eu acho que é isso, gente. Nem tudo precisa ser mostrado. Algumas coisas podem ficar a cargo da nossa interpretação, sim. Explicar detalhes que podem ser interpretados é até um pouco entediante. Deixa a série mais arrastada. A gente fica cansado assistindo. Então eu acho que ia deixar a série muito longa e não ia prender o público. Botar tantas explicações que não precisam ser explicadas. É o que eu acho, gente. Gente, não é uma série sem erros. Não é uma série sem furos de roteiro. Não é uma série sem coisas que incomodam um pouco. Mas não é por isso que as pessoas não podem gostar da quinta temporada, por exemplo. Não é porque você achou que teve furos, inconsistências, que as pessoas não podem gostar da quinta temporada. Isso me incomodou muito ver alguns comentários, porque as pessoas falaram, a minha temporada favorita agora é a quinta. O povo xingando. Galera, oi? Falar que a pessoa é famodinha por não ter gostado do final, ou por ter gostado do final, é sem noção. Gente, não faz o menor sentido. Cada um tem a sua opinião. A pessoa pode gostar da quinta temporada porque, sei lá, gostou de cenas, gostou do arco dos personagens, gostou da construção da narrativa. Não precisa ser perfeita a temporada pra você gostar. E não é todo mundo que precisa gostar das mesmas coisas. As pessoas têm opiniões divergentes. Vocês podem conversar sobre. Mas você chamar a pessoa de famodinha, dizer que a pessoa não entende nada, xingar a pessoa porque ela gostou de uma coisa que você não gostou ou não gostou de algo que você gostou, gente, não é nem um pouco civilizado. Eu, por exemplo, na minha vivência, eu me senti muito envolvida naquela temporada. Não teve nenhum momento, sei lá, que a série me perdeu. Não teve nenhum momento que eu me senti entediada, que eu quis pular a cena, não. Eu sentava e eu só parava de assistir quando eu terminava. E não era porque eu preciso assistir, senão eu vou pegar spoiler. Ou porque, não, vou terminar logo. Não, gente, eu assisti e eu ficava entretida, eu ficava presa. Eu não conseguia parar de assistir, porque eu sentia que eu precisava saber o que estava acontecendo. Então, eu gostei da quinta temporada,
Porque eu gostei de me sentir envolvida na narrativa. Eu gostei do arco dos personagens nessa temporada. Gostei da Eleven fortalecendo os poderes dela. Gostei do arco das crianças. Gostei da nostalgia da temporada. Isso me faz menos fã de Stranger Things? Não. Se você diz que faz, então, gente, o que a gente tá fazendo na internet? Não é para as pessoas darem a opinião delas? Não é para as pessoas discutirem opiniões, terem opiniões diferentes? E assim, não faz sentido. Só porque a temporada tem erros, a pessoa não pode gostar. Nem tudo que a gente gosta é perfeito, galera. Nem tudo que a gente gosta é 100% uma obra-prima. Nem tudo que a gente pode gostar de uma farofa. Uma série farofa. A gente pode gostar de uma série que é meio besta. A gente pode gostar de uma série que tem furo de roteiro. Não tem explicação pra gente gostar. A gente gosta. E você xingar alguém porque gostou de alguma coisa que você não gostou, vamos todo mundo se respeitar no fandom, por favor? É uma série, galera. Vocês não precisam xingar a pessoa porque ela gostou de uma temporada que você não gostou. Ou que ela não gostou da sua temporada favorita. Calma. E eu acho que muita gente esperava mais essa temporada, realmente. Eu vi que muita gente tinha teorias grandiosas. Teorias espetaculares. Teorias de quebrar a cabeça. E eu acho que foi por isso que algumas pessoas não aproveitaram tanto a narrativa. Mas é porque nem sempre a série tem que ter um final gigantesco. Um final grandioso, um final espetacular. O final, às vezes, pode ser previsível, porque ser previsível significa que ele seguiu a linha da série, gente. Eu gostei de como fecharam Stranger Things. Eu gostei porque... Eu acho que não faz sentido porque eles passaram por isso em todas as temporadas. Então, o final não precisava ser grandioso. O final precisava fechar o ciclo. E fechou. Então, eu não me incomodei com isso. Tem gente que se incomodou. E tá tudo bem. Você queria um final grandioso, um final que realmente fechasse com chave de ouro a série? Tudo bem, gente. Tudo isso tem direito de não gostar do que aconteceu. Você tem direito de reclamar do roteiro. Você tem direito de se incomodar com alguma coisa. Mas eu não me incomodei com isso. E isso, gente, faz parte. E, gente, não é questão de aceitar pouco. Não é questão de defender a série, defender uma coisa ruim. Aceitar pouca coisa, aceitar qualquer coisa. Não é isso, gente. As pessoas gostam das coisas. As pessoas gostam de coisas diferentes. Gente, gostar de uma temporada não é o fim da vida de ninguém. E gostar de uma temporada é gostar de um desenvolvimento de alguma coisa. Não é o fim da vida de ninguém. Não vai acabar amizades por causa disso. Então, no final do vídeo, minha conclusão é: eu não odiei aquela temporada. Não acho que é minha temporada favorita, mas tá longe de ser a temporada que eu menos gostei. Não é a pior temporada. Eu vou reassistir toda a série. Vou pensar se eu trago mais vídeos pra vocês sobre personagens, sobre temporada. Vou tentar organizar, porque eu gosto muito de Stranger Things. Não vou deixar de fazer vídeo só porque acabou a série. Mas eu gostei da série. Tem furos de roteiro. Tem coisas que eu acho que podiam sim ter melhorado. Podiam ter explicado melhor. Mas, gente, faz parte. Eu não vou odiar a série por causa disso. E eu não odeio aquela temporada por causa disso. Eu gosto daquela temporada porque eu me entreti. Eu me fiquei presa no arco, eu fiquei presa na narrativa. E pra mim, isso vale. Que se você não acha que é suficiente pra gostar de uma temporada, tudo bem, é a sua opinião. Eu acho que é suficiente pra eu gostar da temporada. Pra eu gostar da temporada. Se você não, gente, segura na minha mão. Tá tudo bem, galera. Tudo bem. E é isso. Então, no final das contas, pra mim, o final não foi ruim. A quinta temporada não foi ruim. Podiam ter feito um pouco melhor algumas coisas, encerrado um pouco melhor algumas coisas. Encerrado um pouco melhor algumas coisas, mas eu gostei. Realmente, a única coisa que me pega mesmo é o final de Eleven, que eu não sei o que eu acho. Não sei se eu acredito no quê, que eu tô acreditando, que eu faço na minha vida, não sei. Eu não acho que ela ia conseguir ser feliz realmente em Hawkins, mas não sei. Foi uma coisa que me pega mesmo, que eu fiquei... Não é que eu não gostei, que eu não entendi, mas é que deixou o final meio triste, assim, né? Mas eu entendo, gente. Então, no final das contas, eu gostei. Stranger Things é uma série que eu amo. Eu adoro, inclusive, botei mais visível hoje pra falar de Stranger Things. E é uma série que eu sempre vou levar comigo. E eu quero saber o que vocês acharam. Vocês acharam realmente tão ruim assim o final? Vocês acharam tão podre assim aqui na temporada? Eu quero saber o que vocês acham. Vamos estar abertos a discussões, mas mantenhamos todos o respeito, por favor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Posso fazer um outro vídeo mais detalhadinho falando das cenas, das relações dos personagens, da El e da Max, que sim, queriam um abraço delas, não tivemos. Então sim, posso fazer uns vídeos mais voltados pra isso, mas esse aqui eu queria fazer mais sobre o final mesmo, sobre esses detalhes da batalha e realmente do desfecho da série.
Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Stranger Things sempre vai ser uma série muito importante, muito marcante pro canal e pra mim. Pretendo sim trazer mais vídeos sobre manter a história da série viva aqui no canal. Então se você gosta de série, queria saber um outro ponto de vista do final, porque não passa disso, gente. São pontos de vista, não é nada certo. Você não é obrigado a gostar, você não é obrigado a odiar. Pontos de vista. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho se você não quer perder meus próximos vídeos. Deu dando aqui meus 2 centavos, minha humilde opinião sobre as séries e os filmes. Deixe seu like pra eu saber que você gostou do vídeo e ficou até aqui. Manda esse vídeo pra aquele seu amigo foi Stranger Things, que você ficou até de madrugada discutindo sobre o último episódio, se você achou justo ou não. E eu posso trazer um vídeo sobre o Conforme Gay, se vocês quiserem saber mais dessa teoria. Mas é isso, galera. Stranger Things acabou e sempre vai ficar no meu coração com muito carinho. E é meio triste falar que acabou, mas é isso, gente. São ciclos. O ciclo dos personagens acabou e o ciclo da série também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Beijos!